andar na presença do Senhor, porque o Senhor vai mostrando muita coisa para a gente. Nós temos prazer de estar com o Senhor. E o melhor de tudo, né, que o Senhor nos leva ao arrependimento, sim ou não? Uau! E eu creio que, à medida que o louvor foi fluindo, eu creio que o Espírito Santo foi mostrando alguns lugares onde nós temos que estar nos acertando, para que Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas, sim ou não? Porque o objetivo maior do Espírito Santo nas nossas vidas é nos levar a uma área de arrependimento. Amém? E quero comunicar a vocês que aqueles que não estão chegando na escola dominical, está perdendo, porque a escola dominical mudou de figura. A gente bate em um texto bíblico e termina a escola naquele texto. Mas o ótimo, sabe o que acontece? Que nós vamos esclarecendo ponto por ponto naquele texto, sem pressa, e todo mundo se comunica do seu jeito. Isso é importante para nós estarmos conhecendo mais do Senhor. Então feche seus olhos, vamos estar orando agora, né, pedindo a Deus para que esteja nos iluminando, nos fortalecendo, abrindo o nosso entendimento para o que Deus tem para nós nesta manhã, porque Ele tocou no meu coração de uma forma tremenda e, na verdade, o que nós vamos estar aplicando hoje nas nossas vidas foi terminar aqui de manhã, aqui dentro da igreja ali atrás. Então feche seus olhos. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome. Como é bom, Pai, estar debaixo da tua presença, debaixo da sua direção. Senhor, que nossos corações sejam terras férteis, ó Pai amado, para que a tua palavra consiga alcançar o objetivo que é devido, Senhor, em nós. E depois, ó Pai, que nós fomos alcançados, nós possamos, ó Pai amado, transmitir essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Algo muito interessante que Deus tem feito na minha vida é alinhar justamente o nosso entendimento do certo e errado da palavra de Deus. Muitas das vezes nós crescemos num contexto e aprendemos muitas coisas no próprio Evangelho que muitas vezes foram ensinados e nós o aceitamos e continuamos andando com aquela verdade, mas em um certo momento da nossa vida nós esbarramos, olhamos para o texto e falamos: uau, não é bem isso que eu aprendi. E é por isso que nós somos diferentes de muitas outras religiões, a qual não nos deixa o quê? Ter acesso à palavra de Deus. E nós vemos até no culto da semana passada, né, com a pastora que estava aí, né, nos atentando para que a palavra de Deus seja a nossa fonte de alimento, nossa direção. Mas eu digo muitas das vezes que não é culpa daquele que muitas vezes está ministrando, mas o seu crescimento e a palavra sendo pregada daquela forma, você tira aquilo para você. Como nós vemos muitas vezes, já brinquei uma vez há muito tempo na igreja Monte Sião, né, sobre o arrebatamento de Lázaro, de Elias, que eu falei, foi até um susto para todo mundo quando eu falei que Elias não subiu numa carruagem. Aí o pessoal, não se preocupa, porque eu também aprendi que Elias subiu numa carruagem de fogo. A escolinha ainda era naquele, como é que fala? Que colava figurinha assim, era de veludo, né? Sei lá que falava, veludo. Quantas vezes eu vi aquela carruagem com ele lá, mas ao ler a palavra de Deus, descobri que não subiu numa carruagem, foi no redemoinho. Quantas vezes eu preguei sobre Sansão, e Sansão para lá e Sansão para cá, o Espírito Santo, pá. E há poucos dias descobri que não é assim o contexto. Então chegou a hora de você procurar a revelação de Deus na palavra. Não é porque eu vou estar pregando aqui, não, pastor Ebenezer,
ou o pastor Silas Malafaia, ou o pastor não sei o que está falando, que você vai assumir aquilo como uma verdade absoluta, mas faça igual os bereanos, que pegavam a palavra que Paulo pregava, examinavam na lei e começavam a executar aquilo e falavam, não, o que Paulo está falando é verdade. Sejam assim. Amém? Porque à medida que você vai conhecendo o seu amado, aí você começa a entender que o seu amado é seu e você é do seu amado. Mas como que você vai se aproximar do seu amado e conhecer o seu amado se você não conhece o seu amado, que o único meio de conhecer a Deus é o que Ele deixou para você dentro da sua palavra? E muitas das vezes você pode até estar fazendo, como nós vemos na nossa reunião hoje, lá na nossa escola dominical privilegiada, porque eu fui professor da escolinha também, mas eu passei alguns problemas, algumas dificuldades, aí eu preferi me afastar, mas agora o coração arde de novo, porque mudou a característica. Uau, eu gosto disso. Estarmos integrados na palavra. E lá foi dito algo muito importante para nós cristãos. Não vos conheço. A palavra de Jesus. Mas quando olhamos o contexto, vemos um cristão de alta performance, evangelizando, expulsando demônio, fazendo milagre. E o Senhor fala, não vos conheço. Eu quero atribuir isso, né, professor? O que? Não conhecer que o que vale é a intenção do seu coração. O que vale é o que você quer de Cristo. É o que você reflete de Jesus na sua vida. E nós vamos abordar isso porque a Bíblia lá, ela nos fala em Gênesis 1, 26, o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E vemos isso na vida de Jesus, que devemos ser imitadores de Jesus. Sim ou não? Não posso deixar vocês dormir aí, que a musiquinha está boa, né? Então, somos ou não somos imitadores de Jesus? Somos ou não somos a imagem de Cristo? Estou falando de Cristo já aqui na terra, mas quando nós olhamos lá em Gênesis, eles já vão fazer a imagem. E isso é muito interessante para a nossa vida, porque lá em 1 Coríntios 11, 1 está escrito, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É interessante isso, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, somos imagem e semelhança, Gênesis. E agora vemos ele declarando, sejam imitadores como eu sou de Cristo. Leva-nos a pensar. Temos em Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filho amado. Imagem e semelhança, imitadores de Deus. Em Romanos 8, 29, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho? Só porque estão acordados. Quem é o Filho? Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Velho Testamento, Novo Testamento, imagem e semelhança, sejamos igual a Cristo. Agora, em 2 Coríntios também, 3,18. Em todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, pelo próprio Espírito que habita em nós, que somos transformados de glória em glória. Amém. Então nós vemos que o Espírito Santo está transformando você em quem? Fica com medo não, não é pegadinha não.
Ele está transformando você o quê? A imagem de quem? De Jesus. Vou fazer essa pergunta, sim ou não? Sim. Imagem de Cristo, de Deus. Imagem de Jesus. Nós somos o reflexo, nós somos o quê? Cristãos. Vocês sabiam que antes, lá em Atos, vocês eram conhecidos como os do caminho? Até que um momento, o povo olhando e comparando a vida daquele povo, começou a ver os milagres acontecendo, as coisas fluindo. Eles olharam o quê? Eles são o quê? Cristãos. Por quê? Porque eles eram o quê? Refletiam a imagem de Cristo. Ih, rapaziada, vamos se ligar. Acorda. Vamos. Olha a linha de raciocínio para a gente acompanhar. Você se tornou cristão, você se tornou a imagem de Cristo, você passou a refletir a Cristo. Sim ou não? Amém? É a igreja. Então, podemos, portanto, pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, que somos transformados de glória em glória. Que visão magnífica nós temos. Aí nós vemos algo que eu gostei de separar, porque quando eu estava lendo, eu olhei assim, pode haver alguma dúvida. Gênesis 1:26, antes da queda vimos que o homem era denominado como sendo a imagem e a semelhança de Deus. Já em Gênesis 5:1, o que? Após a queda do homem, porque nós temos a linha do próprio teológico que nos diz justamente isso. O homem era a imagem e semelhança de Deus, quando pecou, essa imagem sumiu. Sim ou não? Não. Gênesis 5:1. Agora, após a queda, o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Nós vemos também, ainda em Gênesis 9:6, lemos que atentar contra a vida de um homem é um pecado grave, pois Deus o fez à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus, ali representado por quem? Por você que é ser humano. Uau! E agora temos uma pergunta para cada um de nós. Algo que nós temos que pensar e refletir, porque eu que trabalho em companhias, com muitas pessoas, vemos as pessoas chegar, eu sou cristão, e começar a andar, e aquele negócio, aí você começa a prestar atenção nos seus frutos. Foi o que nós batemos na nossa sala, ou deu um testemunho fora do comum na nossa sala, de algo que nós temos debatido, do que é o quê? Você é o reflexo de Cristo aqui na terra, mas o seu interior tem que refletir quem? Esse Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Você tem que refletir, você tem que ser diferente, você é diferente. Jesus Cristo era igual a todos os humanos aqui na terra? Agora eu peguei vocês, hein? Sim. Orelha, boca, cabelo, quer dizer, cabelo a gente pode falar e tal, mas perna, braço, sim ou não? Sim. Mas ele se comportava como um ser humano normal, como um cotidiano mundano? Não. Primeiro, quem aqui nunca mentiu? Levante a sua mão primeiro ou atire a sua perna. Jesus nunca mentiu. Quem aqui falou mal do teu irmão? Não falou mal do seu irmão aí? Levanta a mão não, por favor. Jesus nunca falou mal do seu irmão. Agora aqui outra pergunta, quem aqui já cirou? Levanta sua mão aí. Precisa também não, que eu sei que isso aí ninguém escapa.
porque até o próprio Jesus também orou. Mas ele foi diferente. Ele não, isso é para aqueles que sabem, não pecou. A palavra nos diz que irai-vos, mas não pequeis. Começamos a entender isso e nós temos no nosso coração, quando você conhece Jesus Cristo, outra pergunta, nós somos selados pelo Espírito Santo, uma carta selada, mas pode tirar esse selo? Deus habita com o pecado? Então, Ele compartilha do pecado? Então nós começamos a entender e raciocinar que muitas das vezes nós andamos com pessoas que realmente não refletiram a imagem de Cristo e isso tem nos contaminado. De quê? Falar mal de uma pessoa. Ninguém fala que isso é pecado. Que isso, meu? Todo mundo fala que falar mal é pecado e você está falando que ninguém fala. Então por que você fala? Por que você faz fofoca do seu irmão? Porque quando alguém liga para você e você chega para ele e fala assim, meu irmão, não vi a sua ligação, e você olhou aí, não vou atender esse cara agora não. São mínimas coisas que nós temos que começar a pensar que se nós somos uma imagem e a semelhança de Jesus Cristo, nós temos que refletir Cristo aonde? Nas nossas ações, no que nós falamos. Enquanto pessoas falando comigo que são fervorosas, são agarradas em Cristo, aquele negócio, conhecem a palavra de Deus e olham, mas falam palavrão. Agora eu vou perguntar, palavrão tira alguém do céu? Pergunta. Teologia sistemática, tem que perguntar. Por quê? Tira ou não tira? Se você é pecado, não, porque fala, não, pecado, um palavrãozinho não tira ninguém do reino do céu. Meu irmão, pode até não tirar, não vou temar nem discutir com você. Mas se você vai tirar outra pessoa do céu, vai, porque o seu exemplo vai fazer outro cristão que vive xingando. O seu exemplo vai transformar a vida de uma pessoa que é o contrário da palavra de Deus. Se você não conhece, não sabe a direção que Deus quer para a sua vida, como que você vai amar este amado? Você viu o Luciano falando aqui que o que é adoração? Você tem que descobrir o que é adoração. Você tem que descobrir e saber as coisas que Deus, eu falo na nossa reunião. Falar nisso, nossa reunião, essa quinta-feira, lá na casa da nossa Raquelzinha, cadê? Uau, fiquei perto, assim. Ela deu uma modificação legal aí, ó. Uau, às quinta-feiras na casa dela. Nós estamos na reunião, estamos lá quando pegamos a palavra de Deus e estamos negociando aquele assunto, nos deparamos com coisas que são novas para a nossa vida. Chegou a hora de você descobrir esse Deus maravilhoso. Eu não estou falando aqui para quem não é cristão, não. Eu estou falando para quem é cristão. Temos amigos aqui, estou vendo, estão visitando. Tem um casal muito bonito lá atrás também. Sejam mais do que bem-vindos, né? Mas estamos falando para pessoas que conhecem a Cristo. Pessoas que chegaram no seu coração e falaram, receberam a Cristo e falaram, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Isso aconteceu comigo também. E tive que lutar muito para chegar onde eu estou hoje. Porque é luta diária. É luta, não é contra o mundo, não. Porque eu acho que o mundo é fácil. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. A luta é contra nós mesmos. Porque o nosso corpo quer as coisas que Deus não quer. Outro dia, um pastor amigo meu, que a gente conversa pelo WhatsApp, eu sou muito espontâneo, e isso me traz muito prejuízo, porque as pessoas não entendem a espontaneidade. Eu falando com ele, pastor, que dificuldade que eu estou tendo
de estudar a palavra, está difícil porque as minhas atividades, ele toma. Outro dia cheguei em casa, eu falei assim, não, estou chegando em casa mais cedo, porque a companhia que eu estou trabalhando só paga 40 horas a semana, então eu chego muito cedo no trabalho, acabo chegando muito, cedo em casa. Eu falei, agora eu vou estudar, agora eu vou mandar bronca, agora eu vou poder fazer, até dar uma malhada, né, ir para a academia, dar uma malhada. Meu irmão, eu chego em casa, é um desespero, quando eu vou pegar a palavra, meu irmão, o iPad cai, assim, no chão, caramba, não vou conseguir, e não consegue. Aí eu passei essa expressão, então eu tenho que lutar contra isso e tal, eu tenho que falar, porque para orar é difícil, porque quando eu começo a orar, eu acho que Deus nem entende lá no céu, porque eu começo, ué, senhor, rapaz, ele está falando uma língua lá embaixo, que não dá nem para eu entender aqui no céu. Aí, tudo bem, desliguei, ele entrou em contato comigo, falando, pastor Benésio, eu sei que é difícil, mas são poucos que conseguem confessar o que você está falando, sendo pastor, do jeito que você é. Eu falo assim, rapaz, isso é um erro de um carioca. Carioca, ele não se preocupa na expressão dos outros, ele só expressa o que está dentro dele. E o que eu quero transmitir para você é que a nossa maior luta é refletir a imagem de Cristo que realmente somos. Você pode até errar, mas em Cristo Jesus nós vamos alcançar a nossa salvação. Se você errou, se você não está aguentando, Deus nos fez algo extraordinário, veio o Espírito Santo de Deus sobre nós, para nos capacitar a não pecar, nos capacitar a lutar contra essa carne que quer fazer o que ela acha. Qual é o maior erro que eu posso falar pastoral? É induzir vocês a fazer o que eu quero. Mas eu não tenho que induzir a fazer o que para vocês a fazer o que eu quero. Eu tenho que falar para vocês, para a palavra de Cristo entrar em vocês, porque ela diz algo extraordinário, que a palavra é mais penetrante do que o quê? O quê? A espada de dois gumes, que ela vai onde? Ela atravessa carne, juntas e medulas, certo? Nós somos carne, espírito, e o que mais? Corpo. Então, se você se afasta da palavra, você fica difícil. Temos algumas perguntas que eu posso fazer, né? E nós podemos compreender, né? Nós somos aqui uma cópia de Jesus aqui na terra. O que fazia Jesus? Uma pergunta. O que fazia Jesus aqui na terra? Se você é a imagem de Cristo, você tem que fazer o que Cristo faz. O que fazia Jesus aqui na terra? Curava enfermo? Salvava a vida? Qual é o objetivo principal de Jesus? Vamos primeiro para já que você quer se assemelhar a Jesus Cristo, sim ou não? Oração. Jesus era o próprio Deus, sim ou não? Por que ele orava tanto, já que ele era o próprio Deus? Será que pode ser para ensinar a mim e a você, com vários textos bíblicos dizendo, orai sem cessar, orai pelo seu irmão, a oração dele chegou aqui no céu. Aí Jesus ora, vamos lá, Jesus orou no seu batismo, Lucas 3, 21, e aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. Quer que o céu se abra sobre a sua cabeça? Ore. Jesus orou em um lugar solitário,
Oração o quê? Sozinho, em Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Uau! Tem outra também, Jesus orou no deserto. Deserto nós podemos olhar o seguinte, deserto não tem água, sede. No deserto não tem comida, fome. No deserto nós temos areia, até para andar é difícil, dificuldades. Problemas, dificuldade, fome, sede, todas essas áreas aí onde estão. A gente podemos olhar assim, figurando para o deserto, mas olhamos em Lucas 5,16, ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Quer refletir a imagem de Cristo? Ore. O próprio Deus está falando para você nesta manhã, meu filho. Eu quero escutar a tua voz. Como nós vemos no texto que foi ensinado na nossa escola hoje, algo fundamental, não vos conheço. Além do contexto que eu já coloquei aqui antes, não vos conhecer quer dizer que você não tem o quê? Intimidade. Sim ou não? É ou não é, professor? Precisa, se não for, pode falar não também, que está tranquilo. Mas falta de intimidade. Quem conhece aqui o pastor Fabiano? Olha lá, levantou algumas mãos aí, viu? Então, tem que chegar lá no pastor Fabiano. O único jeito de conhecer o pastor Fabiano é colando nele. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo legal? Vamos conversar um pouquinho, tal. Aí você descobre que ele tem tal faixa de jiu-jitsu, não sei a faixa dele, aí dei mole. Aí, entendeu? Para você ver. É assim. O único jeito de você me conhecer para saber se eu sou espontâneo é andar comigo. Ir lá na minha casa, me convidar para um churrasco, eu convidar você para um churrasco, viu? Pelo menos fui justo, entendeu? Chamei você para um churrasco também, entendeu? E é assim que você vai andar, e só assim que você vai saber se eu oro, se eu não oro, se eu falo de Cristo ou não. Passei um tempo andando com alguns daqui que praticamente essas pessoas me conhecem. Mas nem nessa toda a nossa intimidade dessa caminhada, nos garante a intimidade total. E quando nós olhamos isso, Deus quer que nós tenhamos intimidade total com Ele. E esse amor dele conosco não começou na vinda de Jesus Cristo. Foi lá em cima na criação, o Senhor falou, eu vou criar um ser para que eu tenha intimidade com Ele, que eu possa me aproximar, que eu possa conversar, que eu possa estar junto, e esse ser tem que ser perfeito. Existe alguma obra feita aqui na terra que seja mais perfeita do que o ser humano? E vou fazer ele o quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Pegou? Pega essa visão. Uniu-se, conectou-se. Você nasceu. Jesus montou, ele vinha. Fala, Jesus está atribuição total. E aí, como é que está, Adão? Tudo bem? Está tudo certo? Como é que foi o seu dia? Quem vinha ao homem era o próprio Deus. Não era um homem que ia a Deus. Ainda tem outro detalhe. Ele te amou primeiro, antes que você fosse, quando ainda era pecador. Uau! É amor ou não é? Na nossa classe nós vimos algo interessante, ajudar alguém sem esperar nada em troca. E é esse o amor de Deus, Ele não espera nada de você, mas o que Ele faz? Eu te amo e vou te ajudar. Mas sabemos que tem pessoas que chegam, não, vou te dar $1.000 aqui, toma aqui $1.000, meu irmão, você é um cara legal, bom. Ele já está visualizando lá na frente. O que ele vai tirar desse cara? Vai perder mais do que $1.000. Maldade.
que manda em nossa vida é a intenção do nosso coração. O que manda na nossa salvação é a intenção do nosso coração. O que manda no nosso dízimo e oferta é o que é a intenção do nosso coração. O que manda no nosso amor familiar é a intenção do nosso coração. Muitos casamentos são desfeitos porque há interesse tanto do homem, tanto da mulher em se dar bem no relacionamento. Sim ou não? A mulher olha, pô, esse cara só suga, não resolve nada aqui comigo, que negócio é esse? Eu trabalho em casa, trabalho na rua, trabalho em tudo que é lugar, esse cara não faz nada. Relacionamento quebrado. E vice-versa. Ah, eu trabalho na rua o dia inteiro, chego em casa cansado, tem nada feito, nada aconteceu, nem comida. Confusão. Por quê? Um está esperando algo do outro. Quando você não espera nada, você não tem problema. E Jesus deixa bem claro o que é. Ele está te dando sem esperar nada de volta seu. Esse é o amor incondicional. Ele já sabe o futuro, já sabe onde você vai errar, onde você vai vacilar, o que vai acontecer, ele já sabe. Mas, meu filho, o meu amor eu te dou. Uau! Qual era o trabalho mais importante de Jesus Cristo aqui na terra? Ei, Senhor! Alguém pode citar? Opa! Nota 10. Esse garoto, quem foi que falou? Amém, ó. Isso aí, o trabalho mais importante de Jesus era declarar as boas novas do reino de... Esse é o principal. É bom que já vi que o rapaz é crente. Entendeu? Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Em Lucas 4, 43, ele, porém, lhe disse... Também é necessário que eu, Jesus, anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Uau! Você tem refletido a imagem de Cristo, levando as boas novas do evangelho? Sim ou não? Essa pegou pesado, hein, professor? Sim ou não? Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Essa é a maior obra de Jesus aqui na terra. Você é a imagem de Cristo e você não está fazendo isso por quê? Está preocupando só com a sua salvação? Ó, está preocupado com profecia? Ó. Está preocupado com o seu ministério? Deus te deu uma obrigação. Lá na sala nós tivemos, olha como é que a conversa é boa. A conversa, vem cá, o que Deus falou é o quê? É ou não é, professor? Teologia. Você sabe por que o livro de Jonas continua na Bíblia? Porque é difícil você compreender, engoliu um ser humano, garganta de peixe, vomitou na praia e tal. Toda uma cidade foi salva, Nínive e tal, aquele negócio todo, sim ou não? Não é difícil compreender isso? Mas quando olhamos lá na frente, Jesus abre a sua boca como Jonas, ficou nas entranhas do peixe, 3 dias, ele também. Aí o que aconteceu? Poxa, como é que eu vou tirar Jonas daqui? Aí vemos Jesus falando de Isaías, livro de Isaías. Aí vemos Jesus falando de quê? De Adão. Vemos Jesus falando, meu irmão, começar a integrar isso na sua mente. Começar a entender que a Bíblia é uma conexão de palavras de autores totalmente diferentes, de épocas diferentes, inexistentes, conectado, falando a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse. Isso não é normal, é normal. Se você crê em Gênesis, crê na criação do mundo, crê em Moisés,
em Moisés é a história do povo de Israel, hein? Só dando continuidade. Você crê nisso, você crê em Davi, você crê, vem descendo, Isaías, vem crendo. Aí quando nós chegamos lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Timóteo, pá, Apocalipse, tudo vai acabar. Se você creu lá na frente, você tem que crer aqui atrás. Vai acontecer tudo que nesse livro está dizendo. Amém? Então está na hora de começar a refletir a Jesus Cristo. Começar a levar o Evangelho. Levar para todas as criaturas, para que eles saibam e compreendam as boas novas que Jesus pregou, falava do reino. Ou seja, o governo de Deus que vai resolver os problemas da humanidade. Por 3 anos e meio, Jesus trabalhou bastante para falar às pessoas sobre essa mensagem de esperança que nós temos. Agora, lá em Mateus 9:35, bem claro, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pegaram isso? Fundamental para a nossa vida. Aí vocês viram isso, é Jesus ensinando a sermos e fazermos a mesma coisa que Ele faz. Por quê? Ele pegou 12 pessoas, vamos falar aqui que tem 50 pessoas. Ele pegou essas 50, Jesus pegou 12. Pegou 12, vem cá, vou te ensinar o Evangelho. Levou para o monte, vem cá. Eu quero que vocês aprendam isso aqui agora. Senta aí junto com o povo. Vem cá, se você fizer isso, se você fizer aquilo, tá? Eles aprendendo aquilo tudo, ó. Vocês pegaram, agora nós vamos começar a correr. Esse mundo levando o quê? O Evangelho do Reino de Deus. Ele começou a levar, cada um. Levando, vem cá, aprende isso aqui, vou expulsar um demônio. Você está vendo aqui, ó. Isso aí, pá. Aí que vamos curar. Bota a mão sobre ele. Vamos curar no nome de Jesus, está vendo? No meu nome. Você faz isso e isso vai acontecer. Seja curado. Levanta, revela. Ensinando. Você está ensinando alguém? Pelo menos os seus filhos? Pelo menos a sua esposa? Ela tem visto o reflexo de Cristo na sua vida? E lá em Marcos 16, 15 a 18, ele disse assim, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uau! Mesma função de Jesus. Ordem para você. Vamos exercer isso agora no nome de Jesus? Vamos ficar de pé agora nesse momento. Fica de pé aí agora. Vocês estão cientes disso tudo, não estão? São cristãos, não estão? Então vem cá, pastor Johnson. É você mesmo que vai pegar essa bênção. Os homens se prepararam conhecendo o Evangelho. O pastor Johnson está lutando contra uma enfermidade que ele já venceu no nome de Jesus. Vemos isso pela fé. Agora estende a sua mão para cá, porque você tem escutado a mensagem de Deus até agora, falando que você é imitação não, você é o reflexo de Deus aqui na terra. Se você é o reflexo de Deus aqui na terra, você vai refletir a cura do Espírito Santo sobre a vida deles nesse momento, sim ou não? Crê nisso? A oração de fé tem o quê? Então, Senhor Deus, amado Pai, aqui está o pastor Jonas, Senhor amado, a qual o Senhor tem me dado, Senhor amado, muito amor sobre a vida dele nessa terra. Ele está lutando, Senhor, contra essa enfermidade, Senhor, contra esse câncer. Ele vai embora no nome de Jesus. Nós cremos nisso, Senhor amado, e tomamos posse da declaração, Senhor, que acabamos de ler, que o Senhor nos entregou, Pai.
que a cura, Senhor, virá através das nossas mãos, aonde nós vamos impor, ó Pai, a cura vai acontecer. E aqui não é só um homem, é a sua igreja, Senhor, que está levantando a mão e levantando um clamor para a cura, Senhor. Seja curado no nome santo de Jesus. Amém. Toma posse, meu irmão. Estou meio resfriado, mas a cura já derramou sobre você, então, nem resfriado. Oh, Jesus. Pode assentar. Toma posse, meu irmão. Porque o Senhor já refletiu esse poder sobre a sua vida. Não é novidade, mas não é colocado em prática. Ontem teve a consagração dos diáconos aqui, né? Eu fiz questão de ungir a mão de cada um deles, porque eu entendi que aonde eles colocarem a mão, demônio vai ter que correr, meu irmão. Aonde eles colocarem a mão, meu irmão, a enfermidade vai ter que ir embora. Entenda bem, é a vontade do Senhor, não é minha. Ungir os pés, porque antigamente no Velho Testamento existia um lugar que era santo, aí fala, tira a sandália dos seus pés, porque aonde pisas é santo. Novo Testamento, olhamos aonde? Aonde você pisar, este lugar se torna santo. Posso escutar um glória a Deus, só um amém? Seu trabalho se tornou santo. A casa da Recalzinha se tornou santo. Aqui na igreja, comunhão dos santos. Aqui no altar, pisou, é santo. Alguém pode fazer uma pergunta, não, mas o cara está em pecado lá no altar. Problema dele, meu irmão. Ele que vai se ver com Deus. Porque você acha que alguém dentro de um lugar onde está Deus, onde é pronunciada a vida de Deus, ele vai ficar em branco? O problema é dele, meu irmão. Ele vai se enrolar todo. O problema é meu. Sou pastor, estou pregando mentira, ou pregando algo que eu não conheço, ou estou sendo um papagaio, ou estou metendo a mão no dízimo. Não se preocupa não, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que o fogo vai queimar mais ainda. Vai virar aquele churrasco queimado. Sério. Não se preocupa não, meu irmão. Porque você não dá para o homem, dá para Deus. Você vai dar o seu amor para o homem? De maneira nenhuma. Você dá para quem? Para Deus. Para quem? Para uma pessoa que muitas vezes, né, foi conversado na nossa reunião, lá na salinha, que você ajuda, daqui a pouco um ingrato. Ele é ingrato só porque você esperou algo dele. Porque ele não vai ser ingrato se ele fizer alguma coisa, não tem problema não, Deus o abençoe. Jesus na cruz, Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Estevão, levando pedrada, Senhor, perdoa essa turma aí, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles foram ingratos. Meu irmão, isso é amor, meu irmão. Se eu estiver errado aqui na frente, quem vai queimar no fogo do inferno sou eu, não é você. Quem estiver errado nessa caminhada, eu posso falar para você 1000 coisas aqui, falar, e você não mudar. Quem vai queimar no fogo do inferno não sou eu não, é você. Sim ou não? Porque você não quis mudar de vida. Não é Senhor, não é Deus que vai bater, te condenar ao fogo do inferno, não, é você mesmo. Ele simplesmente vai falar assim, meu filho, você foi um cara muito bonzinho, muito legal. Senhor, que legal, você vai ficar até animado. Mas, olha o vídeo aí. Então, meu filho, fui eu que te condenei? Não, é você. Muitas das vezes nós não entendemos, em um texto bíblico que ainda tem que dar uma pesquisada, algo assim que eu achei sensacional, foi que a pergunta foi feita:
entre um senhor e uma criança, de repente vocês já viram. Aí ele, cuida do que Deus te deu. Cuidar porque senão Deus tira. Aí a menina vai e olha, Deus é mau? É uma pergunta, Deus é mau? Tem que perguntar mesmo. Deus é mau? Ele parou, pensou. Não, Ele é justo. Justiça. Deus é amor, mas é justiça. Se você tem um filho, por acaso conversei hoje com minha esposa, perdi muitos amigos de moto, morreram mesmo. Mas eu cheguei para ela assim, porque eu estava raciocinando dentro do assunto. Cheguei, meu amor, engraçado, né? Todo mundo que ia morrer de moto, nós sabíamos que ia morrer de moto. Não era porque era o Espírito mostrando alguma coisa, não. É porque sabia que o jeito que ele andava de moto, ele ia morrer. Aí eu olhei assim e falei assim, porque eu sabia, pelo jeito que ele andava de moto. Perdemos o Alex, perdemos fulano, perdemos ciclano. Os caras, muito gente boa. Se você visse, cara, mas andava igual um louco de moto. Morreu. Agora, eu sou o seu pai. Vejo você andando de moto. Né, pastor? Mas ele está vendo aquele, opa, vem cá, vou tirar essa moto desse cara, senão eu sei que ele vai morrer na frente. Tirei, vem cá. Me dá a moto. Você vai ficar chateado, que é isso, meu pai? Andava de moto, andava muito. Falei assim, não, me dá isso para cá, porque eu sei que o futuro de você é a morte. E muitas das vezes Deus faz isso conosco. Só que nós não entendemos. Nós não queremos, muitas das vezes, que Deus tire nada de nós, e nós temos que aguardar em Deus e compreender que Deus é bom. Amém? Jesus fazia milagre, a Bíblia fala de muitas obras poderosas, milagres e sinais que Jesus fazia. Em Atos 22, 22, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então nós vemos aqui que Deus fazia muitos milagres. Como pode, com o poder que Jesus possuía, conseguia controlar as forças da natureza, alimentar milhares de pessoas, curar os doentes e ressuscitar os mortos. Nós vemos isso em Mateus 8, 23, 27, Mateus 14, 15, 21, Marcos 6, 56, Lucas 7, 11, 17. Você vê, para fazer a palavra tem que ler muito, hein? Nem botei esse texto todo aqui, mas para você entender. Deus tem poder, e você é o reflexo de Deus. O poder de Deus está sobre você. Sim ou não? Amém? Os milagres de Jesus provaram que ele tinha sido enviado por Deus. Eles também mostram que Deus tem o poder para resolver todos os nossos problemas. Se você é o reflexo de Cristo aqui na terra, esse mesmo poder está sobre a sua vida. Amém? Então precisamos de um texto para comprovar isso. O melhor texto é um diácono. Estevão. Vamos falar do Estevão, um diácono, igual a mim e você, que foi consagrado ontem. Não sei se os diáconos perceberam, na hora que eu orei, eu consegui enxergar algo diferente em cada um de vocês. Eu enxergava uma igreja. Eu enxergava pessoas servindo a Deus. Então, como eu costumo falar, né? Se é uma profecia ou uma direção, aguarda. Mas pega para você, bota na tua mão, Deus vai abrir a porta, recebe, é isso aí, recebe. Entendeu? Se é você, deixa comigo, porque, meu irmão, eu quero que o reino de Deus cresça, quero que o reino desenvolva.
se você vai sair daqui, é uma pessoa maravilhosa, mas para que o reino cresça, meu irmão, vai com a nossa bênção e vamos fazer, e vamos dar suporte, vamos fazer um milagre para isso tudo acontecer. Amém? Então receba, cresça. Então, o mesmo poder que estava em Jesus Cristo está sobre mim, sobre você e sobre Estevão. Nós vemos lá em Atos 6, 8, 10, Almeida, redigida e corrigida. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. E, aleluia, glória. Isso está sobre você, meu irmão. Está sobre a sua vida. Esse mesmo espírito. O homem fazia sinais, o homem fazia prodígios. Ele curava enfermos, expulsava demônios. E vamos falar assim, muitas vezes é o cara que entrega, como é que fala? O entregador de cesta básica. O que está faltando a nós, meu irmão? Nós não precisamos de título, nós não precisamos de ser reconhecido, nós precisamos exercer o que Deus já colocou em você, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero incentivar você a ser o reflexo, ser Jesus Cristo nessa terra. Não tenha medo. O cara está doente, meu irmão, estenda a mão, vem cá, eu vou orar por você. Bota a mão nele e ora. Agora, a cura não é sua. Você não tem que se preocupar, porque o que acontece com o ser humano é isso. Ele ora uma vez, ele cura, ele acha que a cura é ele. Aí o que acontece? Soberba. Aí o que acontece? O Espírito Santo vai-se embora, porque ele acha que ele é o máximo. Mas quem está curando? É ele ou Deus? Uma pergunta, é ele ou Deus? Se você é profeta, quem está te dando as profecias é quem? É ele ou Deus? É ele ou Deus? Deus que te dá. E você o quê? Entrega. A profecia está sujeita ao profeta. Então ainda tem esse detalhe. Se Deus te deu e você acha que não deve revelar, segura. Amém? Amém. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos por ordem do apóstolo para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Além, ele cuidava da distribuição e da assistência às viúvas e aos necessitados. É esse homem que fazia milagre e você faz parte dele também. Agora vamos para outro ponto muito interessante. Como podemos nos tornar mais parecidos com Jesus? Como podemos nos tornar mais parecidos com Jesus? Cada vez mais. A revelação aqui diz, Jesus sempre obedecia a Deus. João 8:29, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Obediência. Obediência a Deus. Busca ao Senhor. Quando nós vemos aqui João 8:29, é algo que nós começamos a compreender, porque Jesus fazia tudo o que o Pai pedia. Ele faz isso durante toda a sua vida. Mesmo quando enfrentou oposição, ele provou que é possível os humanos servirem a Deus, apesar das dificuldades. Com isso, Jesus deixou um exemplo, um modelo, para seguirmos fielmente os seus passos. Lá em 1 Pedro 2:21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisaduras.
Fala para o seu irmão que está do seu lado, cutuca ele para ele acordar mesmo. Fala assim, ó, meu irmão, você tem que ser o reflexo de Cristo aí. Cutuca ele aí, para ficar acordado. Que daqui, na frente, a gente vê todo mundo que está dormindo. Não dá para esconder. Então, óculos escuros. Algo muito interessante mesmo. Jesus é o nosso modelo. Nós estamos entrando na conclusão da nossa vida. O que é sermos parecidos com Cristo? Agora, vem comigo. Pega essa aqui, aproveitar que vocês acordaram. Né? Você na nossa caminhada, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Todos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão, esse aí eu quero saber. Todo mundo é cristão aqui? Todo mundo é. Aceitou. Põe lá. O que acontece com você? Você é transformado, certo? Em quê? Alguém pode chutar? Você é transformado em quê? Todo mundo sabe. Vi até agora. Aceitei Jesus. Pronto. Certo, Gerson? Aceitei Jesus. Legal. Sou transformado. Você é transformado em quê? Ih, rapaz, olhando aqui, parece até aquele negócio aqui do videogame, que parece que um monte de interrogação em cima da cabeça das pessoas. Hã? Pode falar, pastor João. Agora, ele entrou, o que acontece? Você é transformado em quê? Em um cristão. Como assim você se torna uma nova criatura? Vamos falar, que criatura é essa? São perguntas que muitas vezes, que criatura é essa que você foi transformado? Virou um lango-lango, ou outra coisa, sei lá. Que criatura é essa que você foi transformado? Você foi transformado numa nova criatura? Ó, já deram um resumo, leram a Bíblia. E quem é o Filho de Deus? Fica com dúvida não, meu irmão. Você não pode ter dúvida. Eu sou o Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Sim ou não? Não pode ter dúvida. Você é transformado à imagem e semelhança de Deus. Que novo homem é esse? Você passa a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É aí que você começa a entender o que você está se transformando. Aonde Paulo ainda não atingia a estatura de varão perfeito, que eu vou atingir aonde? Lá no céu. Mas que criatura você está se tornando? Que ser você foi batizado, pegou você, botou na água, subiu, transformou-se em o quê? Uma nova criatura. Que criatura é essa? Um novo homem, uma nova mulher. Que criatura, que nova mulher, que novo homem é esse? Pegou aí? Aí quando nós vemos lá em cima a imagem, quando falamos imagem e semelhança, nós focamos algo interessante, sabe o que é? Olhamos, imagem e semelhança. A imagem é o que você está vendo. Semelhança, vamos ver, braço, cabeça, pescoço, olho. Aí quando falamos em semelhança, seria o quê? Atitude, comportamento, caráter, poder, sim ou não? Lamento a vocês também que não é mais ou menos assim, não. Peguei vocês dessa vez. Porque imagem e semelhança é sinônimo. O que Deus disse quando você se tornou a imagem e a semelhança dEle, é que Ele te deu a capacidade dEle. Agora você vai falar, Deus tem corpo, tem cabeça, tem... Eu sei que vocês aprenderam isso, mas a Bíblia nos diz que Deus é o quê? Espírito. Aí você entende que nós vamos ser arrebatados aqui da terra e vamos para o céu com um corpo glorificado. E qual é o primeiro exemplo de corpo glorificado que nós temos na Bíblia? Jesus Cristo. Braço, perna, cabeça, orelha. Então, quando nós falamos imagem e semelhança, é porque Deus te deu algo que Ele tem, sabe o quê? O poder de decisão, o poder de dizer sim, o poder de dizer não, o poder de criação. Vou
falava criação cívica, quem já fez gaivota no colégio? Fazia ali, jogar assim na sala, eu tenho que falar porque lá no Rio chama de gaivota, eu não sei, pega o papel, dobra e joga assim e sai voando. É o mesmo nome no mesmo estado? Eu não sei, lá no Rio chama de gaivota. Fazia uma gaivotinha. Meu irmão, a gente tentava inventar, e você que criava uma gaivota. Criação. Científico. O ser humano tentou fazer o quê? Tentou não, ele já faz. O clone. O clone já existe. O cara chegou perto de Deus? Nem chegou perto de Deus. Porque Deus faz. Do imaterial, transforma em material. Mas o homem criou, ele pegou, vem cá, eu consigo pegar uma molécula aqui, que é sabedoria de Deus. Deus te deu essa condição. Agora eu quero falar com vocês, meus irmãos. Vamos ficar de pé para dar aquela impressão de estar terminando o culto. E aquele que está cochilando já acorda também. Já fala para o seu irmão, olha só, Deus te deu uma capacidade. Fala para o seu irmão, Deus te deu uma capacidade. Ih, estou vendo pouca pessoa. Fala para ele de novo. Meu irmão, Deus te deu uma capacidade de decisão, de criação. Agora cabe você agora decidir o que você vai fazer da sua vida. Acabei de trazer você a consciência que Deus habita em você, isso você já sabe, porque todos nós estamos cristãos. Sabe, trazer a consciência de vocês para compreender que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, habita em você. Eu trouxe a consciência a vocês que Deus tem uma obra na tua vida, e a obra que está designada a você é a própria vida de Deus, levar o Evangelho do Reino. Acabei de falar para você que você é o reflexo de Cristo, e exercitamos isso através da vida do apóstolo Johnson. Oramos sobre a vida dele e pedimos a Deus que ele seja curado através do poder que ele mesmo nos revestiu. Agora cabe a você tomar a decisão que Deus também te deu, de dizer sim ou não para ele. Dizer para ele, Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Senhor, eu quero fazer os milagres de Jesus. Senhor, eu quero ser útil para você nesta terra. Porque o maior hábito do cristão é aceitar Jesus Cristo, de sentar na cadeira e ficar só escutando a palavra do Senhor. E o pior disso tudo, não consegue colocar em prática. Então, nesta manhã, eu quero confrontar vocês nesse momento. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você falar, Senhor, eu entendi o seu recado. Senhor, eu estou aqui. Senhor, vai ser difícil, mas contigo eu vou conseguir. Porque só com Ele. Vocês entenderam porque há necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ser batizado e você virar essa nova criatura que é Jesus Cristo mesmo aqui na terra. Chegou a hora de você influenciar este mundo. Chegou a hora de você mudar a história desse mundo. Porque 12 homens receberam o Evangelho, receberam a verdade de Cristo e decidiram no seu coração, com toda a dificuldade, buscar e continuar a obra de Cristo aqui na terra. Agora cabe a nós. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nós nos preocupamos com quanto nós ganhamos, nós nos preocupamos com o nosso descanso, nós nos preocupamos em não brigar com o irmão, nem discutir com o irmão sobre assuntos pertinentes da igreja. Chegou o momento que Deus quer falar para você, meu irmão, levanta e anda. Chegou a hora de você ir nessa tua força, como ele falou com Gideão. Gideão se escondendo, o Senhor, o próprio Deus, entra na frente dele e fala, Gideão, vai nessa tua força. Ele fala, vou como, Senhor? Eu sou o menor da tribo de Israel. Coitado de mim. Rapaz, quem te fala aqui é Deus. Vai nessa tua força, eu não tenho força para nada. Ele fala, meu irmão, eu sou contigo, eu vou embora. Ele pega Saul no meio da caminhada e encontra
Vem cá, você vai ser o nome. Quem sou eu? Eu sou da Benjamim, a menor tribo de Israel. Mas eu quero te transformar em rei. Ele se tornou rei. Mas da mesma forma se tornou e caiu. O Senhor chega para Davi no meio da malhada de ovelhas. Vem cá, vem para cá. Vou mudar a sua história. Pega o improvável e torna provável. O maior rei de Israel, Davi. Um garoto pequeno, fraco, Golias, um gigante treinado e preparado. O seu povo olhava, coitado de Davi, mas ele não sabia o que Deus tinha preparado para Davi. Eu tenho certeza, meu irmão, que você não sabe o que Deus tem preparado para você. Mas na vida de cada um deles, eles tomaram uma decisão, sabe qual foi? Obedecer ao Senhor. Igual a Jesus Cristo, ele veio, minha função aqui é obedecer ao meu Pai. Eu sou obediente a tudo que Ele me pede. Eu faço. Eles tomaram essa decisão. Sabe o que aconteceu? Se tornaram reis, venceram o exército, venceram a força do fogo, venceram a boca dos leões. Hoje eu não sei o que você passa hoje como cristão, mas eu posso falar para você, se você quiser, Deus está com você. Deus quer e te ama e quer andar com você. E se preocupou tanto com você, que um dia Ele colocou alguém que conhecia a palavra e te mostrou o caminho que você devia andar. E você o aceitou. E você se tornou uma nova criatura. Mas durante essa caminhada, essa criatura resolveu continuar criatura. Essa palavra é para você hoje, meu irmão. Não continua do jeito que você está, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e Ele quer que você consiga enxergar a verdade do Evangelho de Cristo na sua vida. Ele quer te dar poder, Ele quer te encher de força, Ele quer estar contigo nas suas dificuldades, no seu problema. Ele é o seu ânimo, Ele é a sua força, Ele é a sua coragem. Mas durante essa caminhada, meu irmão, o que aconteceu com você? Você deixou o mundo te enganar. Você parou de buscar a Deus, de estar em comunhão com Ele, em oração. Parou de fazer o que Deus designou na sua vida. Você nunca foi assim. Porque quando você encontrou com Deus, seu coração fervia. Quando você teve esse encontro com Deus, a nova criatura borbulhava dentro da sua vida. O que aconteceu com você que permitiu que esse mundo mostrasse que é melhor ficar do seu jeitinho do que andar nos caminhos do Senhor? O que aconteceu com você que permitiu que esse mundo falasse para você que não adianta você se esforçar, não adianta você fazer nada, porque você vai continuar a mesma coisa? Isso é mentira de Satanás para você. Jesus, antes de ir para o céu, Ele falou, fez essa palavra, isso por todo mundo pregar. Quando Ele terminou de falar isso, Ele foi levado aos céus. E os discípulos olhavam Ele subindo e olhavam a expectativa dele é que Ele volte. Então, se Ele vai voltar, meu irmão, eu vou fazer tudo aqui na terra que Ele mandou que fizesse. E se você crê que Deus tem algo na tua vida, permita, porque Ele vai fazer. Mas chegou o momento. Você que hoje quer mudar a sua vida, eu não estou falando para incrédulo, não. Quer mudar a sua história. Quer começar através do que Jesus fazia, era a oração. Vem aqui na frente, queremos orar por você nessa manhã.
Quer mudar a sua história? Vem aqui. Quer falar, Senhor, eu quero mudar, eu não quero ficar mesmo. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui. Deus está te dando essa oportunidade para você compreender que algo na sua vida tem que mudar. Você não pode continuar o mesmo, porque você está perdendo o mais importante da vida de Deus. Não estou falando para você aceitar a Cristo, não estou falando para você que você está errado. Eu estou falando que chegou a hora de mudar, de pegar o seu reino, o reino que Deus te deu, o reino sobrenatural.